muitos comentários positivos sobre o livro O Massacre da Família Hope, de Ryan Singer. E eu fiquei muito empolgada porque o livro As Sobreviventes é um dos meus favoritos e também foi escrito pelo autor. Mas será que o Massacre da Família Hope é realmente tão bom assim quanto o pessoal tá falando? Oi! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre este livro. Antes de começarmos a falar sobre a minha opinião, eu vou fazer uma breve apresentação. Em 1929, um crime bárbaro chocou o estado do Maine. A abastarda família Hope foi brutalmente assassinada, restando apenas a filha mais velha, Leonora, que acabou se tornando a principal suspeita. Apesar de todos acreditarem que a garota foi a responsável pelo massacre, a polícia jamais encontrou provas disso. Daquele dia em diante, Leonora nunca mais falou sobre aquela noite e permaneceu isolada na famosa mansão onde o crime aconteceu. Esse é o início da história. Mas tudo vai desenrolar porque Leonora agora tem uma nova cuidadora, a Kitty. Gente, a Kitty foi aquela personagem que eu amei e odiei. Eu odiava quando ela agia por impulso e tava na cara que as pessoas estavam não querendo ouvi-la, sabe? E ela ia lá desesperada tentando fazer, entregava de bandeja tudo que ela descobria. Mas ao mesmo tempo eu amei a personagem porque ela me representava na história, sabe? Porque vamos lá, você vai trabalhar de cuidadora de uma possível criminosa, de uma possível pessoa que matou toda a família, mãe, pai e irmã. E ela nunca falou nada com ninguém. Obviamente você também vai ficar curioso e vai querer saber o que aconteceu. E vai tentar de tudo pra pessoa te contar o que realmente aconteceu naquela noite. Então ela faz muito bem esse papel de curiosa investigadora, então eu me senti representada ali na história, indo atrás da fofoca. Agora falando do livro em geral. Quando eu comecei a leitura, eu esperava um livro um pouco mais assustador. Principalmente por conta dessa capa, essa casa no meio do nada, no meio da montanha e tudo mais. Porém, o autor conseguiu entregar algo muito superior às minhas expectativas. Foi algo assim, indescritível. O autor conseguiu fazer um desenvolvimento bem estruturado, ligando todos os pontos que ele vai deixando ao longo da história. E além disso, logo no início nós temos uma reviravolta que me fez ter uma nova visão sobre a história. Essa reviravolta é mais ou menos a explicação do porquê a Kitty se sente tão conectada com a Leonora. Na verdade, não é nem conectada, é o quanto ela se sente... Ela entende o que a senhora está passando. E isso faz com que a história você passe a ver as duas personagens com outros olhos. O autor se utilizou de algumas técnicas para escrever a história. Para contar o passado, nós vamos acompanhar o que estava acontecendo naquele período com a família Hope através das cartas datilografadas da Leonora para a cuidadora. Quase que eu dei um spoiler aqui, mas vamos ficar quieta. Por outro lado, o presente nós vamos acompanhar pela perspectiva de Kitty. Mas o que realmente aconteceu com a família Hope? Pois bem, esse é um mistério que o Riley vai levar até o final para você descobrir. Ao longo da história, ele vai soltando algumas pistas assim, sabe? E você pode montar esse quebra-cabeça. Mas eu não fui tão esperta assim e não descobri. E fiquei muito surpresa quando esse momento realmente chegou. Porém, não temos uma reviravolta nesse final. Temos duas. E se depender, temos três, tá? Porque é meio que... Quando chega no final, o autor, ele só joga assim em você, ó. Pá! E o melhor de tudo, ele joga no final, mas ele não deixa a ponta solta. Ele não deixa um final corrido com soluções atravessadas, sabe? São reviravoltas que fazem sentido,
que acrescenta uma informação à outra e eu confesso que quase chorei no final. E além dessas reviravoltas no final, o que me fez falar assim 5 estrelas foi que o autor teve o cuidado de dar uma continuidade. Afinal de contas, quando a gente termina um livro, principalmente um livro assim, que é tão elétrico, cheio de coisas, cheio de acontecimentos e tudo mais, você no mínimo quer saber o que aconteceu depois de tudo aquilo com os personagens. E o autor entrega isso. E eu fiquei muito feliz de saber qual foi o fim real dos personagens, sabe? Tipo, aconteceu tudo aquilo, eles pegaram, foram para suas casinhas, e aí, o que aconteceu depois? E o autor entrega isso. Mas por que você tem que ler O Massacre da Família Hope? É o seguinte, além de ser um thriller que possui romance, traição, vingança, sentimentos de ódio, raiva, fúria, etc., tudo que um bom livro de thriller precisa, ele também é inspirado em uma história real. E eu vou te contar da história. A história que inspirou o livro O Massacre da Família Hope aconteceu em 1983, nos Estados Unidos, quando a jovem Liz Borden foi acusada de ter assassinado brutalmente o pai e a madrasta dentro de casa. Assim como no livro, a jovem não foi presa porque não tinha provas suficientes para acusá-la de um crime. E ela também tinha uma irmã mais nova chamada Emma. A diferença é que na história real você não sabe a verdade. Mas a história da família Hope você consegue descobrir se você pegar esse livrinho e ler. E eu juro pra vocês, vocês não vão se arrepender. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu tentei não dar spoiler, mas se vocês quiserem um vídeo com spoiler desse livro, eu vou ter o prazer de contar a história pra vocês. E até a próxima!